Galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Norte Concursado. Saibam que é um prazer tê-los aqui conosco, beleza? Hoje a nossa aula será sobre pronomes relativos e, já digo a vocês, é um assunto de extrema importância, com grande incidência em prova de concurso público, beleza? Então eu convido vocês a estarem conosco até o final do vídeo para aprendermos mais sobre esse conteúdo tão importante, beleza? Galera, pronomes relativos, eles possuem conceito, e o conceito é esse daqui, ó. São palavras que se referem a um termo antecedente. Esse termo antecedente aqui, ó, uma palavra que aparece anteriormente. Anteriormente a quem? Anteriormente ao pronome relativo. Beleza? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é esse daqui, ó. Os pronomes relativos, eles estabelecem uma ligação com esse termo anterior e também iniciam uma nova oração, beleza? Então aqui nós temos o nosso pronome relativo aqui, ó, que, e ele está estabelecendo uma relação com o termo anterior, que é a palavra paraíso, e também iniciando uma nova oração aqui, ó. Tranquilo? Olha só. Esse aqui, ó, este é o paraíso, aqui é uma oração. Eu visitei, aqui também é outra oração. E o termo que é o pronome relativo, ele está unindo essas duas orações. E está iniciando, a partir daqui, iniciando uma e ligando a esse. Porque eu poderia dizer assim, ó, este é o paraíso que eu visitei. Mas para não haver essa repetição da palavra paraíso, eu coloco o pronome relativo e faço com que ele se refira a esse termo paraíso, substituindo ele, beleza? Lembrando que a função principal do pronome relativo, como a gente viu lá em classe de palavras, é substituir ou acompanhar um substantivo. A função do pronome, beleza? É substituir ou acompanhar um substantivo. E o pronome relativo não é diferente. Ele aqui está substituindo um substantivo, no caso aqui a palavra paraíso. Tranquilo? O segundo exemplo aqui, ó. O nosso segundo exemplo aqui, o homem cujo caráter, cujo é o pronome relativo, e esse pronome relativo ele está se referindo ao termo anterior, homem, e também iniciando uma nova oração aqui, ó, cujo caráter brilhava, beleza? Bem simples, pronome relativo bem simples. Um detalhe importante também é nós conhecermos quem são os pronomes relativos. Vamos lá? Olha só. Esses são os nossos pronomes relativos. Nós temos aqui os variáveis, né? Os variáveis. E nós temos os invariáveis. Beleza? Os invariáveis são esses, ó. Que, quem e onde. Os invariáveis, eles não apresentam gênero e número. Não apresentam gênero significa que ele não vai nem para o masculino e nem para o feminino. Beleza? Não apresenta número significa que ele não vai do singular para o plural e nem do plural para o singular. Tranquilo? E a questão de ser variável é justamente o contrário. Ele pode ir do plural para o singular, do singular para o plural, ou do masculino para o feminino e do feminino para o masculino. Tranquilo? E aqui nós vemos os exemplos, ó. Nós temos os invariáveis, que, quem e onde. Nós temos os variáveis, né? O qual. Aqui você percebe que o qual, ó, ele se transforma em os quais, em a qual, em as quais. Da mesma forma, o cujo aqui, ó, ele se transforma em cujos, cuja ou cujas. Quanto se transforma em quantos, quanta ou quantas, beleza? Houve uma variação de gênero e de número, tranquilo? Então vamos lá. Estamos aqui alguns exemplos, ó. Ele comprou um caderno. Aí você vê aqui o nosso exemplo de pronome relativo, o qual, que é um pronome relativo variável, correto? E aqui nós vamos perceber que o qual, cumprindo o conceito de pronome relativo, ele vai se referir ao termo anterior, galera. O pronome relativo, ele sempre vai se referir ao termo anterior, beleza? Então aqui, ó, ele comprou um caderno, o qual se tornou essencial. Você percebe que o qual está se referindo a um termo anterior. No caso aqui, ó, um caderno, tranquilo? Agora o segundo exemplo aqui, ó, o livro de Rafael, o livro era do Rafael. Quem disse que nunca estudaria? O quem aqui, ó, se referindo a Rafael, que é o termo anterior, beleza? Cujo, também um pronome relativo, que está se referindo
o socorro, a palavra socorro. O socorro cujo projeto era ser concursada, e na verdade aqui eu cometi um erro, porque aqui era a socorro, viu? A socorro, cujo projeto era ser concursada, passou na prova. Tranquilo? Outro exemplo aqui, bem tranquilo. Onde? Onde a cidade onde moro é no norte do Brasil. Onde está se referindo à cidade. Um termo anterior. Quanto? Quanto, tudo quanto peço a Deus, eu consigo. Quanto está se referindo a tudo. Tudo quanto peço a Deus. Viu como é tranquilo? O pronome relativo ele sempre vai se referir ao termo anterior. Bem tranquilo. Olha só o nosso próximo exemplo aqui. Ó. Vamos ver aqui a aplicação dos pronomes. Olha só. Galera, o pronome quem. Aqui, ó. Quem. Lembre-se que o quem, ele sempre vai se referir a pessoas. Tá vendo aqui, ó? Pessoas. Ou exemplo aqui, ó. Fomos nós, tá vendo aqui? Nós, quem tomamos a decisão de estudar. Você percebe que o quem, ele está se referindo a nós. Tranquilo? Só que o pronome relativo quem, ele tem um detalhe bem especial. Lembra do quem? Lembra do quem da Barbie? Você que assistiu o filme da Barbie, com certeza você viu quem. Quem. Lembra do Ken da Barbie? O Ken é casado com a Barbie, cara. Ele pode tudo. Então, o Ken... Deixa eu voltar aqui. O Ken, ele pode tanto se referir ao... No caso aqui do Ken, ó. Deixa eu voltar aqui. Quando for um caso do pronome Ken, o verbo posterior a ele, ó, tomamos, ele pode tanto se referir ao Ken, quanto ao termo antecedente, no caso aqui, nós. Viu? Então, o correto pode ser, fomos nós quem tomamos a decisão de estudar, ou o contrário aqui, ó. Fomos nós, tomou aqui, ó, se referindo a quem. Beleza? Enquanto aqui em cima, tomamos, está se referindo ao nós, aqui embaixo, tomou, está se referindo ao quem. Então, quando se tratar do pronome relativo quem, ele tanto vai concordar com o verbo posterior a ele, sempre pode concordar tanto com quem, quanto com o pronome que estiver antes dele. Tranquilo? Concordará com o pronome relativo ou com o pronome anterior a ele, o termo antecedente. Tranquilo? Bem relax. O outro exemplo aqui é o nosso querido que. O que ele é conhecido como um referente universal, galera. Por que universal? Porque ele se refere a qualquer termo anterior. Pode ser pessoas, pode ser coisas. Ele vai se referir a qualquer termo que tiver anterior a ele. Tranquilo? Lembrando que sempre deve ser anterior. Aqui nós temos o exemplo que o aluno que passou. Gostei muito do concurso. O concurso que passei. Beleza? Aqui, ó. Que passei. O curso que passei. Que comprei, perdão. Gostei muito do curso que comprei. Tranquilo? O terceiro exemplo aqui, ó. Que. Essa é a aula de que lhe falei. A aula está se referindo à aula aqui, ó. Tranquilo? Então, o macete para você lembrar é que o quem se refere a pessoas. O que se refere a qualquer termo anterior. E o quem, o verbo que vier após ele, pode concordar tanto com o pronome relativo, quanto com o pronome anterior, que é o termo antecedente. Beleza? E o que vai se referir apenas ao pronome relativo. O verbo vai se referir apenas ao pronome relativo. Comprei? Vai se referir aqui. Falei? Vai se referir aqui. Tranquilo? Bem tranquilo, bem facinho. E aqui nós vamos continuar a aplicação. Nós vemos aqui o pronome relativo cujo. O cujo aqui, ele tem uma peculiaridade, porque o cujo ele vai se referir à posse. Indica posse, galera. Por exemplo, a mulher cujo carro brilhava. O cujo aqui dá a ideia de que o carro pertence a quem? Pertence à mulher. Beleza? Cujo carro brilhava. Tranquilo? O cujo, ele pode ser substituído por de que, por de quem, por do qual, por da qual. Tranquilo? Outro exemplo aqui, ó, é esse daqui, ó. Esse é o aluno cujo esforço, tá vendo? O aluno cujo esforço. Aqui a gente vê aqui, ó, o esforço do aluno, beleza? Cujo sempre trazendo a ideia de posse. Esse é o esforço do aluno, beleza?
O nosso outro aqui, outro pronome relativo, é o onde. Onde ele vai sempre indicar a ideia de lugar. Sempre vai indicar a ideia de lugar. E o detalhe importante aqui é você entender que é um lugar concreto, viu? É um lugar concreto. Um lugar que realmente existe. É um lugar que realmente é um lugar que dá para existir algo nele. E outro detalhe é que onde é sem movimento. Tranquilo? Olha o nosso exemplo aqui, ó. Sempre morei na cidade onde nasci. O verbo aqui, ó, morei, não é um verbo de ação, correto? Ele não está denotando movimento. Ele está apenas se referindo ao lugar onde ele nasceu. Tranquilo? Agora, o parente dele aqui, ó, aonde, também indica a ideia de lugar. E também um lugar concreto, porém com movimento. Beleza? E aqui nós temos o exemplo. O exemplo aqui, ó. Voltei àquele lugar aonde era levado quando criança. Você percebe que tem um movimento aqui, ó. Era levado e voltei. Tá vendo? Há um movimento. A ideia de lugar com o movimento. Beleza? Então vamos aqui, próximo exemplo. E aqui o nosso querido quanto. Quanto é um pronome relativo, que ele só vai ser pronome relativo quando ele estiver acompanhado do pronome indefinido. Tranquilo? Pode ser o tanto, tudo, todos, todas, mas ele tem que estar acompanhado de um pronome indefinido. E aqui nós temos o exemplo. Aqui, ó, tantos, pronome definido, quantos fizeram o bem. Comprou tudo, pronome definido, quanto viu. Viu, galera? Bem tranquilo, sempre acompanhado de pronome indefinido. Beleza? Tranquilite. E aqui, a nossa segunda aplicação é como saber as preposições que vêm antes do pronome relativo. Galera, muita atenção nesse momento, porque esse detalhe aqui do pronome relativo cai bastante em prova e pode causar alguma dúvida na hora de respondê-la. Olha só o exemplo aqui, ó. A aula certa que você precisa. A aula certa que você precisa. Galera, essa frase aqui está errada. Por que ela está errada? Porque você está vendo o pronome relativo aqui, né? Que, beleza, está se referindo a certa, né? A aula certa que você precisa. Porém, quando você olha para esse verbo aqui, ó, precisa, você faz a seguinte pergunta para ele. Precisa de quê? Correto? Precisa de quê? Esse que aqui, ó, esse que, ele já está aqui, ó. Mas esse de aqui, ó, ele também deve estar aqui, antes do de, antes do que. Beleza? Então, quando que eu vou saber a preposição que vem aqui antes? Que vem aqui, ó, antes do pronome. Como é que eu vou saber? Sempre analisando o verbo. Você sempre vai perguntar para o verbo e a preposição que ele lhe responder, você irá colocá-la aqui, antes do pronome relativo. No caso aqui, precisa de. Precisa de. Precisa de. Então, esse de, ele tem que estar antes do pronome, porque o verbo exigiu ela. Beleza? Então, essa frase aqui está errada. Qual é a certa? Essa daqui, olha só. A aula certa de que você precisa. Beleza? Porque quem precisa, precisa de. Tranquilo? Então, o próximo exemplo aqui. A moça que eu casei. Galera, a moça que eu casei. Quem casa, casa com alguém, correto? Então, esse com foi exigido pelo verbo casei. Então, obrigatoriamente, esse com ele tem que estar antes do pronome relativo, beleza? Portanto, essa frase está errada. E qual é a certa? Essa daqui. A moça com quem casei. Tranquilo? Próximos exemplos aqui, ó. O canal que você se refere é o norte concursado. Beleza, galera? Aí você vê o verbo aqui, ó. Quem se refere? Quem se refere a... Quem se refere a. Beleza? Se refere a alguma coisa. Então, esse a aqui, ó,
ele obrigatoriamente deveria estar antes do pronome relativo. Então, essa frase está errada. Qual é o correto? Essa daqui, ó. O canal a que você se refere, porque quem se refere a alguma coisa. Tranquilo? Então, sempre para você ficar, se você tiver dúvida ou a questão te pedir qual é a preposição que vem antes do pronome relativo, quem vai definir isso é o verbo que vier após o pronome relativo, beleza? O primeiro verbo que tiver após o pronome relativo, ele que vai definir qual preposição virá antes do pronome relativo, beleza? Então, essa frase aqui está correta. A próxima frase aqui, ó. A religião é assunto que sempre falamos. Quem fala, fala de alguma coisa, correto? Então, esse de deve estar onde? Antes do pronome relativo, beleza? Então, a frase está errada. Qual é a frase certa? Essa daqui. Beleza? A religião é um assunto de que sempre falamos. Porque quem fala, fala de alguma coisa. Tranquilo? Bem relax? E aqui, galera, nós tem outro macete bem interessante para você não esquecer, porque esse daqui todo mundo sabe e você não pode errar esse detalhe. Qual é a diferença entre o pronome relativo que e a conjunção integrante que? Beleza? O pronome relativo, ele sempre se referirá a uma palavra anterior. Beleza? Ah, mas se isso não for suficiente, tem outro detalhe. Ele poderá ser substituído por os quais, ou o qual, ou a qual, ou as quais. Esses dois macetes você vai identificar um pronome relativo. Ele sempre se referirá a uma palavra anterior e sempre poderá ser substituído por ou os quais, ou o qual, ou a qual, ou as quais, beleza? E o outro aqui, ó, o que é a conjunção integrante? A conjunção integrante, ela sempre se referirá a uma palavra posterior, beleza? E sempre poderá ser substituída por isso ou disso, tranquilo? Vamos lá, vamos ver como é que isso é cobrado? Olha só, prova aqui de oficial, galera, ó. Segundo tenente oficial. Prova da banca IDECAM, PM Ceará. Beleza? Vamos lá. Olha só. No período acima, as ocorrências do que se classificam respectivamente como. Vamos lá? Primeira referência aqui, ó. Nós temos aqui esse que, nós temos aqui esse que, e nós temos aqui esse que. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro que aqui, ó. Lorenzo Moja, cientista que. Esse que, ele está se referindo a um termo anterior ou posterior? Anterior, galera, ó. Cientista que. Esse que está se referindo ao cientista. Ah, tem certeza? Sim. Vamos substituir por o que, ou os quais, vamos substituir pelo qual ou os quais. Vamos ver se vai dar certo. Lorenzo Moja, cientista, o qual trabalha na lista de medicamentos. Não coube? Coube? Então, pronome relativo. Então, o primeiro aqui, ó, tem que ser pronome relativo. Letra A é conjunção integrante, está errado. Ou é a letra B, ou é a letra C, correto? Não é conjunção subordinativa e não é conjunção subordinativa. Já riscamos 3 opções, nos restaram a B e a C. Então, vamos logo para o segundo que. Aqui, ó, trabalho na lista de medicamentos essenciais da OMS. Disse que. Beleza? Disse que. Eu posso dizer que esse que se refere a um termo anterior ou ao termo posterior. Eu posso substituir esse que por o qual ou os quais. Disse os quais. Você acha que cabe? Não, né, galera? Não cabe. Então, não se refere a um termo anterior. Não é pronome relativo, mas vamos ver se ele pode ser substituído por o qual não cabe, por os quais também não cabe. Então, ele não pode ser pronome relativo. Ele provavelmente será uma conjunção integrante. Mas, para ter certeza disso, eu tenho que ver se ele está se referindo ao termo posterior, né? Posterior, e pode ser substituído pela palavra isso ou disto, beleza? E aqui você lê, ó. Disse que é comum os médicos prescreverem antibióticos em excesso para infecções leves nos meses mais frios.
Então, ele disse isso, correto? Eu posso substituir tudo isso daqui, ó, é comum os médicos prescreverem, posso substituir por isso, e ficaria tudo certo. Então, esse 2 aqui, ó, é uma conjunção integrante. Então, vamos ver. Conjunção integrante, B não é conjunção integrante, é subordinativa. Sobrou a letra C. Então, de cara, a gente já sabe qual é a nossa resposta certa. Letra C. Beleza? Mas vamos ver o 3. Aqui, ó. O 3 aqui, ó, ele fala assim, ó. Infecções leves nos meses mais frios. De modo que... Esse de modo que aqui, ó, se trata de uma conjunção subordinativa. Tá vendo aqui? Conjunção subordinativa. Tranquilite. Beleza, galera? Então, a nossa resposta certa, letra C de concurso. Vamos lá? Nossa última questão aqui. Prova de soldado da Polícia Militar da PM Minas Gerais. Analise os fragmentos abaixo e assinale a alternativa correta que contém um pronome relativo, galera. Você apenas vai ter que identificar qual é a frase que tem pronome relativo. Vamos lá? Olha só. Queria saber o paradeiro de um dos meus professores, suspeito de ser um líder importante na guerrilha. Você viu o pronome relativo aqui? Não, né? Então não pode ser essa. B. Da cela que, olha, encontrou um que aqui, ó. Pode ser um pronome relativo, vamos lá. Da cela que eu ocupava, um cubículo escuro, úmido e fétido, eu ouvia os gritos dos prisioneiros. Então esse aqui, ó, está se referindo à cela. Da cela da qual eu ocupava, beleza? Então nossa resposta, letra B. Mas vamos ver a letra C. Leu meu prontuário e começou o interrogatório. Você não vê nenhum pronome relativo. Letra D. Ele me olhou e estava claramente decidindo se eu falava a verdade ou se era um bom ator. Também não há presença de pronome relativo. Tranquilo? Logo a nossa resposta certa é a letra B de Brasil. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo sobre pronome relativo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like. E, galera, partiu para cima da prova de língua portuguesa. Tranquilo? Estamos juntos, parceria. E lembre-se, se você estudar com foco e determinação, você será aprovado, beleza? Deus abençoe e até o próximo vídeo.